Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fred e vamos falar hoje sobre conjunções. Conjunções são elementos de ligação, ligam palavras ou orações e elas são invariáveis, ou seja, elas não são flexionadas nem em gênero e nem em número. Um exemplo de uma conjunção. Convidei a família e fizemos uma reunião. São duas frases, convidei a família, fizemos uma reunião, que são ligadas pela letra E. Ou seja, o E é uma conjunção. Eu vou ao parque e meu irmão vai comigo. Também é ligado pela conjunção E. Deveria estudar para o concurso, mas foi ao cinema. Mas também aí liga as duas frases, as duas orações. Agora que já conhecemos as conjunções, vamos às suas divisões. As conjunções são divididas em coordenativas e subordinativas. As coordenativas são aquelas que independem, elas são de... não dependem uma da outra, e as outras são subordinativas, ou seja, dependem uma da outra. Vamos aos exemplos. As coordenativas são: chegaram ao show e correram para a pista. Chegaram ao show é uma oração completa e correram para a pista também é uma oração completa. Não fui ao show porque choveu. Não fui ao show. Por que não foi ao show? Porque choveu, ou seja, ela depende. A oração segunda depende, a primeira depende da segunda. Vejamos as conjunções coordenativas, que são 5: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As aditivas é e nem, mas também, como veremos na sequência, mas, porém, contudo, todavia, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. As conjunções aditivas e nem, mas também. Paula não fala nem ouve. Eu vou ao clube e meu irmão vai também. É a adição, a junção de duas frases. E lembrando, elas são coordenativas porque elas são completas. Tá bom? Paula não fala nem ouve, de adição. Eu vou ao clube e meu irmão vai também. Vejamos as coordenativas adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Não fomos vencedores, no entanto, exibimos o melhor futebol. Adversidade, eles não ganham, mas eles são bons. Tá vendo a adversidade neste sentido? Mas, porém, contudo, todavia, adversativas. Vejamos agora as coordenativas alternativas, ideia de alternância, ou isto ou aquilo, né? Ou jogamos bola ou jogamos peteca. Talvez iremos ao show, talvez iremos ao teatro. Ou, ora, já, já. Vejamos as conjunções coordenativas conclusivas. Logo, portanto, por conseguinte, choveu bastante. Logo, as flores ficaram bonitas. É interessante a gente saber essas conjunções para poder substituir as palavras. É comum os textos pedirem substitua a palavra sem perder o sentido. Por isso, a importância de sabermos as conjunções. Vejamos as conjunções explicativas. Por que, que, assim, pois antes de verbo, tá bom? Todas essas três antes dos verbos, porquanto e por conseguinte. Estude com atenção, assim conseguirá ser comissário. Estude com atenção, assim, explicando o que pode acontecer, né? Para ser comissário você tem que o quê? Estudar com atenção, é uma explicativa. Poderíamos colocar. Vejamos as
Conjunções subordinativas causais, ideia de causa, porque, pois, por isso que, uma vez que, visto que. Elaborei o projeto da minha casa, visto que sou engenheiro. Nós temos então a ideia ali de causa. Elaborei o projeto da minha casa, visto que sou engenheiro. As conjunções condicionais, se, caso, salvo se. Se eu conseguir estudar toda a matéria, poderei sair. Essas orações geralmente elas iniciam a ideia aí de condição. Nós temos salvo se, desde que, contanto que. Contanto que eu conseguir estudar toda a matéria, poderei sair. Essa é a ideia. As subordinativas conformativas, a ideia dela. Segundo os dados do IBGE, o número de idosos deve dobrar. Segundo que, consoante os dados do IBGE, elas dão a ideia de, no início, logo no início, a gente já percebe que elas são subordinativas, elas dependem de mais uma oração. As concessivas, por mais que, por menos que, apesar de que, embora, conquanto, mesmo que, ainda que. Aí nós temos, não sei sobre o que você está falando, embora, imagine. As subordinativas comparativas. Francisca chegou à festa como um belo cisne chega ao lago. Nós temos uma ideia de comparação. Aí nós vamos ter o mais, menos, menor, maior, pior, melhor. Francisca chegou à festa como um belo cisne chega ao lago. Assim como, né? Assim como um belo cisne chega ao lado. Como as subordinativas consecutivas, a ideia aí de a violência dos assaltantes foi tamanha que levou a mulher a ter um infarto. É uma ideia de circunstância ali de tempo. Tal, tão, tamanho, tanto, de maneira que, de forma que, de sorte que, de modo que. A violência dos assaltantes foi tamanha. As subordinativas proporcionais, a proporção que, ao passo que, à medida que, a proporção que. Essas são mais tranquilas. Só a maioria vai indicar aí medida e proporção. À medida que a família cresceu, as despesas aumentaram. À medida que a família cresceu, as despesas aumentaram. Ideia de proporção. As subordinativas temporais, depois que, até que, desde que, cada vez que, todas as vezes que, antes que, sempre que, logo que, mal quando, antes que a noite surja, a roupa precisa secar. Antes que a noite surja, vem o luar. É uma frase bonita, né? A gente não pode decorar essas palavras, porque nem sempre tem que ter todo o contexto para analisar. As subordinativas finais, a própria ideia ali de finalidade, a fim de que, para que estamos aqui, para que ele fique tranquilo. Peço desculpas aí. Estamos aqui, tá bom? Para que ele fique tranquilo, a ideia de para que ali. Estamos aqui para que ele fique tranquilo, é uma ideia de finalidade. As subordinativas integrantes a que e se. Veja se me compreende. A ideia integrante desta frase. Lembrando que não adianta decorar. Veja se me compreende. A gente percebe que as subordinativas, a maioria já inicia dando a ideia de subordinativa. Aí vamos analisar cada uma com cuidado.
Muito obrigado por sua atenção. Não deixe de comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. O teu like é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo.